Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Estamos dando início a mais um STBN Online, um programa do Seminário Teológico Batista de Niterói. Com imensa alegria que estamos aqui para poder passar essa próxima 1 hora, falando sobre Deus, falando sobre os temas atuais, e hoje com um tema muito interessante. Convido você para aguardar um momentinho que a gente já vai falar sobre o tema. Convido você também para conhecer melhor o nosso seminário, através das nossas redes sociais. Só você colocar lá no YouTube, no Instagram, no Facebook, Seminário Teológico Batista de Niterói. Curtir as nossas fotos, nossos vídeos. Se você perdeu o programa de semana passada, o vídeo está lá no YouTube e no Facebook. Você pode rever o nosso programa. Convidar aqui o Isaías para poder dividir a tela comigo. O Isaías vai falar um pouquinho, vai falar hoje sobre o nosso tema da noite. Chama o Isaías aí. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um STBN Online. E a gente quer agradecer muito a presença de vocês e as perguntas que eu estou atendendo aqui. E queremos agradecer à diretoria, os alunos, as igrejas que têm participado em peso. Muito obrigado. E hoje, como o Michel comentou, nós vamos falar sobre inologia. E é um assunto assim que nós temos ouvido no seminário e temos ficado muito contentes, né, e firmados mais na nossa identidade como cristãos, né? A inologia é o estudo dos hinos ou cânticos espirituais, né? E nós estudamos movimentos e formas que surgiram a partir do movimento da Reforma, né? Então, principalmente a inologia cristã, ela vai abordar, né, hinos que surgiram nesse momento, que firmavam a nossa identidade como protestantes, né? Então, nosso professor Valdilene vai falar aí de forma enriquecedora para vocês que estão acompanhando a nossa live hoje. Beleza aí, obrigado, boa noite, daqui a pouco ele volta. Quero lembrar você aqui, um recadinho muito especial, já que falamos de Seminário Teológico Batista de Niterói, vamos falar nessa noite de música. Quero convidar você, que tem um chamado ministerial, ministério pastoral, ou para ser um ministro de música, para você poder ir lá no nosso site, stbn.org.br, e você ir lá dar uma olhada no nosso material. Já estamos com matrículas abertas para o próximo semestre. Pastor, manda o seu servo vir para cá, nessa casa de profetas aqui, para a gente poder estar capacitando ele. Convidar também agora o Davi para dividir a tela comigo, ele que está sempre ali com o mouse, organizando a nossa transmissão. Boa noite, Davi. Boa noite, Michel. Boa noite, querido, você que está nos acompanhando. Que legal ter você mais uma vez. A gente espera que você seja grandemente abençoado mais uma vez nessa noite, tá? Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Davi. Como o irmão Isaías falou, hoje vai estar com a gente um professor muito especial. Pedi ele para poder estar entrando na tela aqui. Professor Valdilene. Boa noite, professor. Boa noite a todos aí. Muito obrigado por essa oportunidade que vocês estão me dando de compartilhar com vocês a respeito do assunto do tema que nós vamos conversar hoje. Obrigado, professor. É um assunto muito importante, né? Agradeço a Deus pela sua vida aí. Quantas pessoas têm passado pela mão do nosso professor em São Gonçalo, em Niterói, ele tem capacitado. Trouxemos ele aqui para poder nos abençoar essa noite. Como você Amém. Sabe, a dinâmica do nosso programa, o professor durante 25 a 30 minutos vai estar abordando sobre o tema, e aí eu vou pedir você, que está nos ouvindo aí, está nos acompanhando, já começa a mandar o seu comentário, fazer a sua pergunta, e logo após o professor vai estar respondendo as suas perguntas, tá bom? Um abraço aí, professor. Deus abençoe aí, estamos aqui atentos aqui. Amém. Bem, meus irmãos, eu sou Valdilene Correia das Flores, natural de Silva Jardim, membro da Primeira Igreja Batista em Ponte do Paraguai, pastor Eduardo Fernandes Sarmiento. Ali estou como membro há 33 anos e já servi ali como ministro de música da igreja, mas continuo
na igreja como membro até hoje. No seminário de Niterói, ingressei ali no ano de 1985. Me formei neste seminário, o STBN, em 1988. E em 1991, mais precisamente em agosto, fui convidado para dar aula no seminário. Então, desde 1991, eu tenho o privilégio de servir a Deus, servindo ali no Seminário Teológico Batista de Niterói. O nosso tema de hoje é inódia cristã. Por que inódia cristã? Porque a inologia, ela restringe apenas o estudo dos hinos, conforme o nome está dizendo. Inódia compreende tudo aquilo que é produzido numa determinada região, numa determinada época, num determinado lugar. Daí nós temos a inódia bíblica. Então, tudo que se fez sobre música que a Bíblia relata. Inódia americana, inódia inglesa, inódia alemã, inódia brasileira, inódia batista, inódia niteroiense. Então, tudo aquilo de uma determinada região nós chamamos de inódia. E inologia é o estudo da inódia. Mas para nós falarmos da inologia nos dias de hoje, até chegarmos ao presente século, nós temos que amarrar o nosso tema lá na Bíblia, que é onde nos respalda. E nós vamos encontrar o fio da história da inologia cristã lá na Bíblia, lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo, no capítulo 15, quando da travessia do Mar Vermelho. Os irmãos conhecem a história, mas nós vamos lembrar aqui o que significa aquele momento em que Moisés e os filhos de Israel reuniram o povo, todo o povo reunido, e cantaram um hino. Então, a impressão que nós temos é que o primeiro cântico que a Bíblia menciona, que é este aí, foi um canto congregacional, porque foi Moisés e os filhos de Israel. Não houve ali uma divisão de vozes, mas todo o povo cantou aquele cântico de vitória, seguido depois por Miriam. Êxodo capítulo 15, essa história, o cântico de Moisés vai até o verso 18, mais ou menos, e Miriam, saltitando pelo caminho com as donzelas, vem quase que repetindo o cântico de Moisés. Mas não foi só Moisés que utilizou a música. A história continua, a história de cântico que nós encontramos, o cântico de Débora, o cântico de Ana, o cântico de Davi, o próprio Salomão, autor de vários hinos no Velho Testamento. Entrando no Novo Testamento, nós vamos encontrar o Magnificat, o cântico de Maria, quando ela recebeu a notícia que iria ser mãe do Salvador. Naquele momento, ela entoou o cântico e disse: muito obrigado, meu coração engrandece ao Senhor, porque atentou para a baixeza da sua serva. Então, ela, naquele momento que recebeu a mensagem do anjo, que seria mãe do Salvador, ela cantou. Mas nós temos também outros cânticos no Novo Testamento, o cântico de Zacarias, o cântico de Simeão. Mas tem um cântico aqui que eu gostaria de destacar para todos nós nesse momento, que é o cântico angelical. Deus silencia, não se comunica com um povo por cerca de 400 anos. E Deus rompe o silêncio com uma música, com a música celestial, com a música das milícias celestiais, com glória in excelsis Dei, ou glória a Deus nas alturas. Deus está anunciando ao mundo, através daquela música, que a solução para o homem, para o pecado do homem, havia chegado. E Deus rompe o silêncio com um cântico, com um coral de anjos cantando. E eu costumo dizer que esta foi a primeira música gospel que o homem ouviu, que o mundo ouviu, e jamais ouvirá
outra música maior, mais grandiosa do que essa, do que é dizer para o mundo que a solução para o homem chegou, a solução para o pecado chegou. Então, não existiu nem existirá um outro cântico maior do que esse, que é conhecido como a doxologia maior. Então, esse cântico, nós gostaríamos de também comentar aqui o Cântico dos Anjos. A primeira música gospel vem do evangelho evangelístico, e os anjos anunciaram o evangelho. Mas no Novo Testamento nós temos outras referências ao cântico. Nós temos o cântico de Paulo e Silas na prisão, cantando um hino, e foi um hino que levou o carcereiro e a sua família a Jesus Cristo. Nós temos o Tiago fazendo referência a cântico. Nós temos o Apocalipse que aponta para o céu como música poderosa, como a voz de um grande trovão, música linda, bonita, como a voz de muitas águas. Saindo da Bíblia, nós entramos no primeiro século do cristianismo, no período pós-apostólico. Aí nós encontramos o cântico da igreja primitiva. Mas voltando aqui ainda no Novo Testamento, nós sabemos que quando Jesus realiza ali aquela cerimônia da última ceia, diz a Bíblia que Jesus, tendo cantado um hino, seguiu para o Monte das Oliveiras. Então, o cântico, o cantar em cerimônia religiosa, é um exemplo que vem do nosso Jesus. E ele cantou o quê? Provavelmente cantou aquilo que o judeu cantava por ocasião da Páscoa, que era o Alel hebraico. Alel hebraico era uma coleção de salmos, compreendendo os salmos 113 a 118, cantado por ocasião da Páscoa. Como era a Páscoa, provavelmente Jesus, naquela cerimônia, cantou um trecho do Alel hebraico. No Novo Testamento, então, eu encerro com o exemplo de Jesus. Nós estamos agora entrando no período pós-apostólico, dos cânticos da igreja primitiva. Nós não sabemos como eram esses cânticos, mas há referência à igreja perseguida. Nós encontramos Plínio, o moço, certa noite, ele estava ouvindo os cristãos escondidos cantando, e ele foi ao imperador Trajano e contou a seguinte história: olha, eu estou ouvindo um grupo de crentes, de cristãos, cantando, dizendo que Jesus é o rei, que Jesus é Deus. Então, há uma referência dos primeiros cristãos cantando hino. Nós entramos em toda a história do cristianismo. A hinologia, a inódia, está diretamente vinculada à história do próprio cristianismo. Não tem hinologia, não tem história sem nós acompanharmos a história do cristianismo, que é uma história bonita e linda. Nós temos, nesse período pós-apostólico, que quando a igreja primitiva entoam os seus primeiros cânticos, nós entramos num período da história conhecido como Idade Média. Mas a Idade Média acaba se dividindo em duas partes. Idade das Trevas, que vai do século V até o século X, e a Idade Média, propriamente diz que os seus acontecimentos acontecem do século XI até o século XV. Nesse período aí, muita superstição, muitas coisas erradas acontecendo dentro da igreja, mas ali estavam os verdadeiros cristãos, servindo ao Senhor e adorando. A igreja desse tempo, a igreja que sofreu muito com a perseguição, sofreu muito com as coisas erradas. Até que Deus levanta um monge lá no século XVI. Mas não foi só esse monge. Outros reformadores também participaram desta reforma. No início da inódia cristã, propriamente dito, quando nós saímos já do uso dos cânticos do período apostólico da igreja primitiva,
a igreja da Síria, ela se preocupou muito em editar vários cânticos, e existia uma característica dos cânticos iniciais, dos hinos da igreja síria, que era o cântico antifonal. O cântico antifonal era o cântico de perguntas e respostas. O povo, a congregação, era dividida em dois grupos. Um cantava uma parte, o outro respondia. Daí o cântico antifonal. Mas nesse período também de cântico antifonal, surge também, lá no século II ainda, uma seita chamada gnosticismo. Não que o gnosticismo tivesse surgido aí no século II, mas foi aí no século II que o gnosticismo ataca muito o cristianismo crescente, nascente, e com as suas teorias, com as suas doutrinas, dizendo que a salvação é pelo intermédio do conhecimento, do intermédio da sabedoria. E os gnósticos usavam muito o cântico antifonal, de perguntas e respostas, para propagar, para divulgar as suas doutrinas. Chegamos, então, final da Idade Média. Surge um grupo de evangélicos chamado Anabatista e também os irmãos boêmios. Dois grupos que estão antes um pouco da Reforma, estão ali por volta do século XV. E esses grupos Anabatista e o grupo de irmãos boêmios ou morávio, esse pessoal já começava a produzir hino, começava a produzir cântico para os cultos, para serem cantados nos cultos. Mas acontece que, com a superstição, com as coisas erradas que estavam acontecendo dentro da igreja, eles tiveram muita dificuldade de divulgar este cântico. Então, vem a Reforma Protestante com Lutero e Calvino. A história da Reforma, os irmãos conhecem. Mas nós vamos falar da Reforma à luz da hinologia, à luz da inódia cristã. A inódia alemã, ou seja, os hinos produzidos pela Alemanha, sempre foram a base dos hinos cristãos da atualidade. Mesmo antes da Reforma, a Alemanha já tinha seus cânticos entoados da forma do canto gregoriano, da forma dos salmos, mas surge, então, a Reforma para renovar, para restabelecer, para restaurar o cântico congregacional abolido desde o século IV, porque o cântico congregacional estava eivado de mundanismo e de superstições, e chegou um determinado momento que o cântico foi abolido, e está sendo restaurado agora na Reforma Protestante, e esta restauração se deu aos poucos, não aconteceu de um dia para o outro. Então, vou situar aqui dois nomes importantes. Lutero na Alemanha, Calvino na Suíça e na França. Lutero na Alemanha, pretendendo fixar as doutrinas descobertas por ele mesmo, lendo a Bíblia, ele começa a utilizar a música, a arma poderosa na mão dos cristãos, a música. Ele começa a utilizar, mas não fica preso à música gregoriana, considerada de difícil entoação. Lutero, então, faz o quê? Utiliza a música popular e compõe, naquela época, 37 cânticos, 37 hinos. E desses 37 hinos, Lutero, destacamos o hino Castelo Forte, que é cantado em todo o planeta. É conhecido como uma marcha da Reforma, a Marselhesa da Reforma. Em alemão, tem o título de Ein Festburg, ou seja, Castelo Forte é o nosso Deus, o Deus é o nosso forte castelo, baseado no Salmo 46. Então, dos 37 hinos de Lutero, nós destacamos este hino Castelo Forte. Também do outro lado, na Suíça e na França, Calvino, também um reformador, queria também colocar o cântico congregacional de volta
para o culto, de volta para o povo cantar. Então, o que Calvino fez, já diferentemente de Lutero? Ele chega a dizer, e era totalmente contra a qualquer música de composição humana, qualquer texto de composição humana. Ele diz, então, que a Bíblia tem tudo para adoração, para louvor, para cantar. Ele não aceitava na sua congregação nenhum texto de composição humana. O que ele fez? Continuando a utilizar os salmos, ele pegou e metrificou os salmos. O conhecido Salmo de Genebra, ou Salmos os Genebima, metrificado, colocado de uma forma melhor para que o povo pudesse cantar. E aquele salmo metrificado ganhou o mundo e começou a ser cantado por muitos, em muitos lugares, paralelamente às músicas de Lutero. Mas os dois nunca combinaram em termos de música, porque Lutero queria utilizar a música popular, a música do folclore, a música conhecida, porque o povo havia 1000 anos que não cantava. Então Lutero disse, eu tenho que colocar alguma coisa conhecida do povo para que o povo possa assimilar, cantar, ir para casa cantando coisas conhecidas. Então Lutero utilizou a música popular, a música do folclore da época. Antes da música escrita por Lutero, a música alemã era em latim. Lutero tirou o latim e colocou o texto na linguagem vulgar, na linguagem coloquial, na língua alemã, assim como ele fez também com a Bíblia, traduzindo-a para o alemão. Calvino, então, não concordando com Lutero, bateu o pé firme que na igreja dele só se cantavam os salmos. Foi que alguns compositores na frente começaram a introduzir nos salmos metrificados de Calvino algum texto, algum arranjo do humano, da pessoa. Então, Calvino mandou tirar tudo que era do humano fora e deixando só os salmos. Diziam os líderes daquela época, os calvinistas, que a música que continha texto do humano era diabólica. Daí pode ter surgido aquilo que nós chamamos de música sacra e música profana, que para Calvino o que era composto pelo humano era considerado diabólico. Então, talvez nessa época aí nasce essa dicotomia entre sacro e profano, que até hoje é difícil nós determinarmos o que é sacro e o que é profano em termos de música, já que a música nasceu no coração de Deus, foi desenvolvida por Deus, foi idealizada por Deus, nasceu entre o povo de Deus. A música sempre foi utilizada desde o Velho Testamento dentro do povo de Deus para os festivais, para a adoração. Na música não nasceu no mundo e veio para a igreja. A música nasceu dentro do povo de Deus e foi deturpado pelo mundo, porque o arcanjo Lucifer, quando foi expulso do paraíso, ele tinha a incumbência de liderar o cântico, ele foi expulso do paraíso, mas a sua inteligência, a sua capacidade musical não foi perdida. Então ele veio para o mundo para deturpar a música. O diabo não é dono de nada, não criou nada, ele apenas deturpa aquilo que é de Deus. Por isso que hoje nós temos dificuldade de dizer o que é sacro, o que é profano. Depois do movimento de reforma produzido por Lutero, Calvino, nós entramos no período pós-reforma. Agora, outros reformadores que sustentaram a ideia de reforma começam a surgir no cenário cristão. Pastores, diáconos e outro tipo de liderança. O processo do hino que nós temos hoje, que nós chamamos de hino moderno, ele nasce num período um pouco antes da reforma, se nós considerarmos que nós somos devedores aos anabatistas e aos irmãos boêmios. Boêmios da Boêmia, região
da Europa. Então, nós somos devedores a eles. Veio o movimento de reforma restaurando o cântico congregacional. Entra a história do hino moderno, que não foi de um dia para o outro, pelo menos 200 anos, porque a reforma se dá no século XVI, e o hino moderno ganha espaço no século XVIII, com o movimento de avivamento da Igreja Metodista. Não a Igreja Metodista só, porque quem liderou esse movimento de acampamento foi um presbiteriano e um metodista. E mais tarde o movimento foi chamado de Movimento Metodista. Que movimento foi esse? Foi o movimento de acampamento para estudo da Bíblia, como se fosse uma escola dominical. Depois passou-se a ser utilizado para evangelizar. Daí o surgimento da música gospel propriamente dita, ou seja, a canção evangelística, ou gospel song, nascido no século XVIII. Ali nos acampamentos nós encontramos os textos dos hinos que nós cantamos agora. Queres do teu vil pecado descer, dá o teu coração a Jesus, e outros hinos evangélicos ou evangelísticos. Também nós podemos lembrar aqui do seguinte: o processo de introdução de cântico de composição humana durou 2 séculos. Começou com os pioneiros. E eu gostaria aqui, meus irmãos, vocês que são do seminário, professores, alunos, ex-alunos, membros de igreja que têm alunos formados no seminário, que já se formaram, que um dos pioneiros, dos 4 eu gostaria de destacar um pioneiro da inódia moderna, ou do hino moderno, que foi um batista, um pastor batista chamado Benjamin Kitcher, pastor da Igreja Batista na Inglaterra. Ele começou a introduzir o hino evangélico, porque não era permitido o hino de composição humana no culto, de pouco a pouco. Primeiro, ele pediu permissão para introduzir um hino por ocasião da ceia, um hino só. Depois, aproveitando, ele pediu permissão e a igreja votou em assembleia. Alguns ficaram contra, como hoje, né? 100% é difícil, mas alguns ficaram contra. Pediu permissão para introduzir um hino no cântico, no dia de ação de graça. Depois, ele pede autorização para introduzir um hino após o sermão, que foi uma ideia que ele teve, que muitos irmãos que estavam ali naquele culto não concordavam em cantar hino de composição humana, eles queriam cantar tão somente os salmos. Então, o que Benjamin Kitcher, pastor batista, fez? Vamos colocar um hino no final, então, depois do sermão. Todo mundo pode ouvir o sermão tranquilamente. Quem não concordasse com o cântico de hino de composição humana poderia ir saindo, ir embora, enquanto os demais cantavam hino de composição humana. Essa é a história da introdução do hino moderno, esse hino que nós cantamos hoje, com todo o direito. Foi assim. E mais tarde, Benjamin Kitcher, pastor batista, publicou 300 hinos para serem cantados no culto. Mas está finalizando aqui o meu tempo. Eu gostaria aqui de dizer o seguinte: em que os batistas contribuíram para a inódia, especialmente para a inódia brasileira. Eu gostaria de aqui apresentar 2 inários. Não sei se dá para você ver aí. Olha ele aqui. Olha a grossura. Folha fina. Está dando para ver? Esse inário azul aí é o pai dos inários. O nome dele é Salmos e Hinos. Foi lançado em 1861, portanto, 30 anos antes desse aqui ser lançado. Conhece esse aqui? Esse aqui se chama O Cantor Cristão, e foi lançado em 1891, por Salomão Luiz Ginsburg.
E quando Salomão Luiz Guimarães chegou no Brasil, conhecido pela história como o judeu errante, deixou o judaísmo, se converteu ao cristianismo, no dia que ele pisa aqui no Brasil, ele traduz para o português o hino Chuva de Bênção. E quando o cantor cristão completa 100 anos, Almir Rosa, primeiro ministro de música no Brasil, formado pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, quando o cantor cristão comemora 100 anos, é publicado o Inário para o Culto Cristão, o HCC, e Almir Rosa lança a cantata Chove há 100 anos, numa referência aos 100 anos do cantor cristão. Muitos batistas, pastores, serviram, ajudaram para a formação da nossa Inódia. Hinos que nós cantamos nas nossas igrejas até hoje. Por exemplo, Benditos Laços São, 379 do cantor cristão, de João Falsetti, hino de pastor Batista. E outros hinos também, Minha Pátria para Cristo, de William Entschminger, pastor da primeira igreja batista aí em Niterói, o fundador do Jornal Batista. Ele foi um dos pastores que escreveu muitos hinos e traduziu para a nossa Inódia Batista no Brasil. Por isso, nós não podemos negligenciar de forma nenhuma, nem abandonar os nossos inários, que é um verdadeiro patrimônio dos batistas do Brasil e de todos os evangélicos, de toda a cristandade batista no Brasil. Então, meus irmãos, o meu tempo está finalizando e eu encerro por aqui. O tema é grande, tem muito assunto, os alunos do seminário estudam durante 2 semestres e não dá conta, mas foi o que eu pude dizer agora aqui, pulando alguma coisa para podermos tomar tempo para as perguntas e outras observações. Muito obrigado. Amém. Vou deixar o pastor tomar uma água. Pastor, rapidinho, você já vai voltar aqui para poder estar respondendo as perguntas dos internautas, dos alunos que têm enviado para a nossa rede social, lá no Facebook, e tem mandado também pelo WhatsApp, que está passando nesse momento aí na sua tela. Então, assim, dá tempo de você poder mandar rapidinho, compartilhar também, compartilha, que é muito importante a gente fazer essa mensagem chegar em tantas pessoas nesse momento que, assim, a gente escuta esse movimento gospel de hoje, a gente não tem ideia da história, né, o que foi contado um pedacinho nessa noite. Então, a gente precisa deixar acesa, né, isso na nossa memória. Eu quero dar um recadinho aqui para vocês, de novo, já passei no início, vou passar agora enquanto o professor toma uma água. Nossas matrículas estão abertas no nosso seminário. Lá entra no nosso site, né, stbn.org.br, e lá você vai ter todas as informações, telefone de contato, foto do nosso trabalho que é feito lá no seminário. Então, assim, convido a você que tem esse chamado para o Ministério Pastoral, você que tem esse chamado para o Ministro de Música, entre em contato conosco e se inscreva, e não deixa mais passar para frente o seu chamado, deixar para depois. O momento é agora, Deus está te chamando nesse momento para você poder exercer o ministério que Ele tem colocado na sua mão. No início nós tivemos um probleminha técnico, mas hoje nós temos uma estreia. Vou pedir para dividir aqui a tela comigo, a nossa menina do programa, né, da música, que a gente tem chamado ela menina da música, a Vanise. Vanise está aí? Olá, boa noite, Vanise. Boa noite a todos. A Vanise vai estar nos ajudando também, junto com o Isaías, a fazer as perguntas com o professor. Ela não é por causa que hoje o assunto é música, ela está aqui só por causa disso, agora ela faz parte efetiva aqui com a gente. Semana passada ela só ficou olhando, mas hoje ela está participando com a gente e ela vai trazer o bônus da noite para a gente também no final do programa. Então, gente, vou deixar agora com a Vanise, botar o professor na tela com ela de novo, para que as perguntas possam ser passadas para o professor e ele responder o máximo possível. Aquelas que a gente não conseguir responder agora no programa, nós encaminharemos a resposta para vocês, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Vanise, deixa eu ver. Olá, é bom estarmos juntos aqui, né? E tem várias perguntas, né? É muito bom saber da história, né? Dos nossos hinos, né? É muito bom saber de tudo que a gente tem, né, como o nosso passado e tem sido um pouco esquecido, né? Então,
vamos lá. Cadê o Isaías? Está aqui comigo junto? Para a gente fazer as perguntas? Aqui, sempre junto. Então vamos lá, Isaías, manda ver aí. Então, a nossa primeira pergunta é do professor Jeremias, e diz assim, ele perguntou assim, o que é inódia cristã? Se são só hinos ou só cânticos? Ok. E assim, também existe uma complementação aqui na pergunta dele. Por que essa diferença, essa separação entre cânticos e hinos? Ok, Inódia cristã, e aliás, Inódia aborda todo o conjunto de música que nós fazemos no culto, na igreja, Inódia cristã. Que Inódia cristã não podemos confundir com outros tipos de hino. E hino o hino cristão é sempre a nossa resposta a Deus, pelo que Deus é e pelo que ele faz. Então, a Inódia cristã é todo o conjunto que nós utilizamos, vai desde o cântico dos salmos até os cânticos modernos de hoje. É tudo que nós fazemos dentro do culto. E a outra pergunta, o finalzinho, é por que essa diferença entre cântico e hino? Exato. A diferença, sim, vai. Exato, a pergunta é exatamente essa. Por que existe essa diferença, né? Qual é a diferença entre cânticos e hinos? Ok, vamos lá. A diferença entre cântico e hino não vem de agora. Na década de 80, aumentou muito o número de novos cânticos. Mas o que vai fazer a diferença entre o cântico e o hino é a estrutura. O hino tem uma estrutura. A definição de hino é poema, poesia, acompanhado de música. O que compõe uma poesia? A poesia ela tem métrica, ela tem verso, ela tem estrofe, ela tem os seus pés poéticos. E o cântico, ele é livre de tudo isso aí. O hino geralmente começa na determinada tonalidade, ou começa no primeiro grau, ou começa no quinto grau, e geralmente termina também no primeiro grau, no quinto grau, que são os graus mais importantes do hino. O cântico, ele já é mais livre, e ele é tão livre que, às vezes, ele caminha em linha reta, e ele é muito repetitivo. O texto, há diferença também entre texto. O texto do hino, propriamente dito, as palavras dominam a música, enquanto que no cântico, a música é que domina as palavras. No hino, geralmente, o pronome está no plural. No cântico moderno ou no gospel, song de anos anteriores, o pronome geralmente está no singular. Então, às vezes, o próprio texto já faz a diferença. É claro que a utilização disso no culto depende de liderança, depende de orientação. Nós não podemos ir nem para um lado, nem para o outro, mas equilibrarmos os gostos musicais, inclusive, tem que ser levado em consideração. E aí, buscando contextualizar um pouco o tema, né, com os dias atuais, a outra pergunta é: qual a importância da inódia cristã na liturgia atual? Ok. A importância da inódia cristã. Parece que teve alguém ou vai aparecer aí alguém que vai perguntar se eu posso mexer no hino, na melodia, na harmonia. Alguns estudiosos não concordam, outros dizem que sim, desde que você não tire a qualidade do hino, a ideia central do hino, desqualifique
a sua melodia. Mas você pode fazer adaptações, até porque os hinos foram escritos para serem cantados à capela. E hoje nós temos o instrumental contemporâneo. No máximo, no século passado, no início de outro século, utilizava-se o órgão, no máximo. Ou utilizava-se o coro cantando para ajudar a congregação. Mas o coro depois também foi abolido, ficou então só o órgão. Então, na liturgia cristã, é importante nós mantermos, porque os hinos trazem em si a sua mensagem. O hino, propriamente dito, ele é dirigido à pessoa, ele é dirigido a um assunto, ele é dirigido a uma coisa. Então, o hino vai dirigido a alguém, a alguma coisa. Por isso, nós não podemos perder o foco do uso do hino na liturgia. Ele é muito importante. E eu creio que ele não será abolido, mesmo que algumas igrejas estejam quase não cantam, ou cantam pouco, mas quando você coloca no Facebook, no YouTube, e que aparece a igreja cantando hinos, você vê lá os comentários. Quais comentários são? Que saudade eu tenho do culto quando eu morava em tal lugar, quando eu era membro da igreja tal. Então, o hino é importante na liturgia porque faz parte da história do cântico. Não tem como abolir o cântico dos hinos, porque faz parte da própria história do cristianismo. O cristianismo avança e o hino junto também. Você lembra do hino Um Pendão Real vos entregou ao rei, a vós, soldados, seu, é o hino de batalha, de luta pelo evangelho aqui no nosso Brasil. Quando nós cantamos Minha Pátria para Cristo, eis a minha perdição, nós estamos cantando coisa que nos foi deixado para nós cantarmos orando pela pátria. Então, é importante, sim, nós entoarmos o hino dentro da nossa liturgia. Temos que arranjar espaço. Temos que estabelecer o gosto musical. Dividir no meio momento de cântico com salmos, hinos e cânticos. Essa é a dieta que Paulo deixou para nós. Cantar salmos, hinos e cânticos. Perfeito, professor. A igreja avança, né, junto com a história, e aí a gente precisa se adaptar, né, e crescer junto, mas sempre com senso crítico, né, e com sensibilidade. E a outra pergunta, ela é dentro dessa ideia, diz assim: ao longo da história da igreja, vimos muitas transformações em relação à inódia. Vimos o canto gregoriano, depois os salmódias, depois os hinos autorais, e hoje nos encontramos num contexto bem diversificado. Os hinos passavam por alterações teológicas e bíblicas para entrarem no inário. Hoje não temos esse cuidado. Como manter vivo o uso dos inários num contexto tão descartável e imediatista que vivemos hoje? Ok. Em 1891, foi lançado o Inário para o Culto Cristão. E uma das ideias desse inário foi exatamente colocar no inário hinos que eram cantados e que não estavam no inário oficial dos batistas brasileiros, que era o cantor cristão. E eu dou, por exemplo, o Tu és digno, Vinde cristãos cantai, Maravilhosa graça, Porque ele vive, e tantos outros que nós cantávamos nas nossas igrejas, mas que não estavam registrados em nenhum inário. Eu acho que nós precisamos de fazer uma nova reforma do inário para introduzir nos inários esses cânticos, porque se nós não guardarmos esse cântico, o que será da nossa geração? O texto bíblico diz o quê? Uma geração conta a outra geração. A outra geração vai saber o que dessa geração, se nós não arquivarmos. Hoje nós estamos cantando os hinos porque foram registrados e guardados nos primeiros inários que foram publicados. O cantor cristão foi o terceiro. O primeiro foi o Salmos e Hinos, depois veio o inário da Igreja Luterana, e o terceiro foi o cantor cristão, e depois seguido por outro, e finalmente a harpa cristã, que foi um dos últimos inários que surgiu, mas que está
aí no CV. Então, os novos cânticos precisam passar pela peneira e sim serem acrescidos e guardados no inário, porque inário nada mais é do que coleção de cânticos, selecionado de acordo com uma comissão que vai examinar cada cântico. Perfeito, professor. Então, e já existe algum esforço significativo de tantos músicos, né, no Brasil e no mundo, né, tentando fazer, né, essas atualizações, né? E aí essa pergunta é dentro dessas atualizações, se diz assim, dentro do atual cenário de muitas igrejas, o canto dos hinos tem sido deixado de lado por ser considerado antiquado para os mais jovens. É válido modernizar aqui, entre aspas, os hinos dos inários em arranjos mais contemporâneos para se adequar ao costume das igrejas que têm essa dificuldade? Ok, é muito difícil adequar ao ritmo, à melodia de hoje por causa do texto, porque às vezes o texto não combina com a música, com a levada de hoje. Mas é válido sim, muitos autores já têm feito isso. Conforme eu disse aqui, você não pode desfigurar a obra, porque a obra tem um autor. Então tem que, ao longo do arranjo, você lembrar sempre qual é o hino, voltar sempre ao tema, é isso, lembrando, e o que nós estamos cantando é esse hino aqui. Então é válido sim, reutilizar os instrumentos contemporâneos, baixo, guitarra, bateria, que foi um dos últimos instrumentos a entrar na liturgia cristã, utilizar o teclado eletrônico. Então é válido, sim. Então o ministro de música, né, no seminário é orientado a organizar, né, de forma coerente e estética, né, essa moldura, né, que é o culto. O hino ele é inserido ali dentro dele. E aí essa pergunta é a respeito da organização do culto, né, da ordem de culto. Como fazer uma ordem de culto coerente com hinos antigos e cânticos modernos? Ok, é muito fácil. A HCC já dá uma dica ali, né? Os hinos já estão divididos por assuntos. É só pegar o assunto que o pastor vai pregar e trabalhar com os cânticos. Aí você precisa ter em mão o repertório cantado de cântico da sua igreja, dos grupos que canta, ter o repertório, ter os hinos e diluir durante toda a liturgia de culto, durante todo o culto, alternando, inclusive, cânticos e hinos, e fazendo o cântico significativo. Você pode, inclusive, encadear cânticos com hino, conforme nós temos aí até alguns musicais com encadeamento de cânticos e de hino. Então, você trabalha utilizando os hinos antigos. Eles não são antigos, eles são conhecidos como cântico moderno, porque os hinos antigos ficaram lá no canto gregoriano, ficaram lá na Idade Média. Do século XVIII já é cântico do avivamento espiritual, já é conhecido cântico moderno, já tem métrica, já tem tonalidade, já tem partitura, já tem compasso, já canta-se a quatro vozes, muito embora o cântico no tempo de Lutero era cântico em uníssono e a capela, mas o cântico do hino já é cântico considerado moderno, que pode se associar perfeitamente ao cântico criado hoje ou composto hoje. Depende da criatividade. O ministro de música tem que ter criatividade e também trabalhar em comum acordo com o seu pastor, na elaboração da ordem de culto, na mesa, sentado, ministro de música, pastor, regente de coro, líder de louvor. O que nós vamos fazer nesse culto? Orar e pedir que Deus coloque na mesa aquilo que Deus quer que aconteça no culto seguinte. Excelentes direções. Essa outra pergunta, ela fala sobre eventos, né, eventos que já são típicos da igreja, né? Hoje, infelizmente, quando falamos em congressos de música, alguns pensam
que é só para quem trabalha com música. Qual a importância para todo cristão, independente dos dons, né, de participar desses congressos? É importante porque o crente, o cristão, é conhecido como a pessoa de dois livros, a Bíblia e o Inário. O cântico, Deus nos fala através da Bíblia e nós respondemos, a nossa resposta é através de cântico. Então, o cântico é importante para todo e qualquer cristão, não é só para musicista. Então, o congresso de música é para todo cristão, porque ali nós vamos estar envolvidos com a nossa resposta a Deus na adoração. Então, a música é para nós respondermos a Deus em atos de louvor e de adoração. Por isso, nós chamamos muitos cânticos de música de louvor, música de adoração. É claro que nem todo cântico é louvor, nem todo cântico é adoração, mas eu estou falando da música de resposta a Deus. Por isso é importante que todos participem de eventos musicais, principalmente os cristãos. Devem participar, sim, de eventos musicais para aprender, para ouvir, para fazer a boa música na igreja. Professor, passou rapidinho, professor. Agradecemos a sua participação, né? É sempre um prazer escutar, ver a história da música, como é importante, né, nos nossos dias, a gente poder deixar isso vivo na nossa memória. Convidar aqui toda a equipe para poder dividir a tela com a gente, para a gente poder estar orando junto. Agradecendo a cada um que participou, enviou, fez seu comentário, enviou sua pergunta. Recebemos muitas perguntas pelo WhatsApp. Então, agradeço aqui vocês demais. Peço para você compartilhar a nossa live, né, para poder alcançar mais pessoas. Agradeço demais a participação de cada um de vocês, assim como dos nossos diretores, né, o José Otávio, que é o nosso diretor-geral, o Luiz Quintela, que é o presidente do Conselho Administrativo, e a nossa aniversariante do dia, né, a professora Rosemary, a nossa diretora Rosemary, o qual vamos orar agora, agradecendo a Deus pela vida dela, tudo que ela tem feito ali no seminário, abraço a cada aluno, né, compartilhado as nossas aflições nesse momento tão difícil. E então vou chamar o primeiro, dar uma boa noite aqui todo mundo. Isaías, dá um tchau pessoal aí. Gente, é um prazer sempre estar com vocês. Professor Valdirene, muito obrigado pela sua presença, né? E aos que não tiveram suas perguntas respondidas, né, vamos dizer que elas podem ser respondidas durante a semana, tá bem? Então, agradeço demais a participação de vocês. Esse programa não é feito sem a participação de vocês, sem essa interação boa, né, que constrói o STBN Online. Beleza, agradecer também a Vanise, né? A Vanise vai ter uma participação agora especial no término, então espera aí a oração, que ela vai trazer o bônus da noite. Boa noite, Vanise. Dá um abraço pessoal aí. Boa noite a todos. Muito obrigada, professor Valdirene, por sua explanação, mais conhecimento para nós. Então, a gente foi enriquecedor, né? Conhecermos um pouco mais de tantos hinos belíssimos que nós cantamos, né? E faz com que a gente cante com mais propriedade, agora conhecendo muito mais sobre cada hino. Muito obrigada. Davi, forte abraço, Davi. Prazer mais uma vez estar aqui com você. Igualmente. Pessoal, muito obrigado. Como o Isaías falou, seria impossível e de nenhum proveito se vocês não estivessem conosco. A gente fica muito feliz por todos vocês estarem nos acompanhando. Professor, muito obrigado. Foi muito bom matar a saudade, né, do professor Espertão. E muito legal a gente poder escutar, né, sobre essas histórias. Realmente, como a Vanise disse, é outra coisa. Quando a gente conhece a história, né, a gente, quando canta com outro sentimento. Então, muito obrigado por essa explanação realmente que nos enriquece. Professor, um abraço aí. Dá um abraço no pessoal aí. Ok, eu agradeço e vocês eu encontro no seminário qualquer hora dessa aí, mas quem está assistindo, que Deus abençoe o pessoal da minha igreja e meu pastor, e obrigado a vocês aí por essa oportunidade e a diretoria do nosso querido seminário.
Vamos estar orando agora, né? Peço você para participar da oração conosco e aguardar mais um pouquinho para a gente poder estar encerrando a nossa noite com o nosso bônus. Davi, ora, agradecendo a Deus por mais essa noite, por mais um programa, e principalmente também pela vida da nossa diretora Rosemary. Vamos orar, queridos. Pai, nós te agradecemos por mais essa noite, te agradecemos por todas as pessoas que puderam participar conosco. Muito obrigado porque nós temos uma história, Pai. Nós não começamos aqui, as coisas não surgiram de agora. Existe tanta história bonita, tanta história de vitória, tanto sofrimento, tantas lutas. E como disse o professor Valdilene nessa noite, é importante que nós saibamos de onde viemos, porque isso vai nos ligando com as gerações passadas. Muito obrigado porque o Senhor tem mantido essa chama acesa, que tem passado por diversos irmãos que conhecemos e outros desconhecidos, mas foram chegando a nós através de testemunhos, através de cânticos, e nós continuamos levando a bandeira do Evangelho. Que nós possamos fazer isso com dignidade, que nós possamos fazer isso com honra e com respeito ao teu reino e à nossa história, e que nós possamos também continuar anunciando às próximas gerações as coisas grandes que o Senhor tem feito. Muito obrigado pela vida de cada um que participou, muito obrigado pela vida da equipe, muito obrigado pela vida do pastor Valdilene, muito obrigado pela diretora Rosemary, que está aniversariando hoje, que o Senhor possa cobri-la das suas bênçãos, que ela possa continuar sendo essa bênção que ela tem sido para todos nós. Nós te agradecemos muito, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vanessa, então nos abençoe com a história desse lindo hino do cantor cristão. Então, estarei compartilhando com vocês uma belíssima história do livro Se os Hinos Falassem, volume 1. Um hino maravilhoso, muito conhecido, cantado por todos nós. Um homem marcado pela tragédia. Muitas vezes, a marca de um crente fiel e leal está na maneira como ele enfrenta as adversidades. Joseph Scriven, nascido em Dublin, Irlanda, em 1820, passou os primeiros 24 anos de sua vida em sua terra natal. Era um homem bem instruído. Aos 22 anos, recebeu da Universidade de Dublin o grau de bacharel em arte. Scriven, certo dia, porém, a tragédia que ele iria conhecer tão bem deu-lhe um rude golpe, influenciando assim o resto de sua vida. Na véspera do seu casamento, sua noiva, uma jovem irlandesa, morreu tragicamente, afogada, e por causa disso, ele se tornou um homem triste e melancólico. Logo após esse incidente, ocorrido em 1945, ele migrou para o Canadá. Ele era muito bem quisto nas redondezas de Porto Esperança, onde morava. Sua vida foi exemplar. Ele se dedicou grandemente às obras de caridade. Era comum vê-lo fazendo uma árdua tarefa manual para os pobres. Em sua vida, muitos puderam ver a Cristo. Em 1855, Scriven recebeu uma carta de sua mãe, comunicando-lhe que estava gravemente enferma e muito aflita. Derramando sua alma perante Deus, numa oração, sentou-se e depois escreveu a poesia Orai sem cessar, que começa assim: em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Esta simples poesia foi escrita para confortar a sua mãe. Não foi escrita com a intenção de vê-la cantada por milhares e milhares de crentes que encontraram na mesma um dos mais prediletos hinos do cristianismo. Outro rude golpe feriu a vida de Joseph em 1860. Conhecer a jovem Eliza Roche, filha única de um oficial da Marinha Canadense. Ficaram noivos. Antes de contraírem o matrimônio, ela adoeceu e ficou tuberculosa, vindo a falecer.
Em 1886, já com o corpo cansado e a alma abatida pelas tragédias e sofrimentos da vida, passou seus últimos dias no Canadá. Um amigo, ao ver a poesia orais sem cessar, ficou impressionado com a beleza significativa da poesia e perguntou-lhe quem havia escrito. E ele respondeu: o Senhor e eu fizemos juntos. Algum tempo depois, já bem enfermo, com febre alta e em delírio, saiu do seu quarto em direção ao ribeiro, a menos de 30 metros de sua casa. E até hoje não se sabe ao certo o que aconteceu. O fato é que Scriben foi encontrado morto, debruçado, como se estivesse em oração, em um nível de água que tinha apenas 15 centímetros de profundidade. Tal como aconteceu com a sua primeira noiva, a vida de Steven também foi tragada pelas águas. Hoje, o hino que cantamos, Em Jesus Amigo Temos, é o monumento que Scriben legou à cristandade. Essa é a história. Gente, um abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite.